fui nadar no mar com essa garrafa. Bom dia. Obrigado. Bem, na aula passada a gente viu um wishlist de coisas que a gente queria. Eu acho que esqueci de incluir umas coisas lá. A primeira que quero começar e a ideia é de tentar demonstrar todos eles. E eu avisei que nenhum deles vai ser tão trivial como todos os teoremas que a gente tem visto até agora. A ideia é que faz sentido sentir uma dificuldade, pelo menos na parte de inspiração. E eu acho que até agora praticamente quase nenhuma demonstração que a gente fez precisou de inspiração. Eram praticamente só entender como funciona esse sisteminha. Quero demonstrar que esse inteiro divide esse divide aquele. Um belo momento, talvez eu vou precisar realmente escolher um testemunho que eu vou precisar pensar um pouco, mas nada muito profundo. E a gente vai começar a ver certos teoremas que não vai ser o caso assim. E o que quero tentar fazer é dar dicas só e tentar ver se a gente consegue fechar os detalhes. Na verdade, eu vou contar que a gente consegue fazer isso. E se alguém não conseguir, ou mesmo conseguindo, seria bom compartilhar no Zuli para ver realmente e verificar esses detalhes. Então, a primeira coisa que quero ver é a divisão de Euclides, certo? Talvez um pequeno contexto só para nos localizar quando é que essa coisa que estamos falando agora, porque daqui a pouco a gente vai pular muitos anos para frente. Estamos na Grécia Antiga, por volta de, vamos dizer, de 2.500 anos antes de agora, mais ou menos. Muito assim, aproximadamente. E o que o teorema fala, espero que todo mundo sabe disso agora. Não, ninguém? Como? Números você consegue únicos que Para todo AB, certo? Estou ainda nos inteiros, certo? Caso que o B é diferente de zero, o que eu consigo? existem únicos que é Tá, isso que é? A igual a B, Q mais R. A igual B, Q mais R, E 0 menor ou igual a R menor que o módulo de B. Ok. Existem várias versões, acho que mencionei isso na aula passada. Alguém poderia pegar aqui o B ser maior ou igual de zero. E nesse caso eu nem precisaria isso aqui. No final das contas não vai mudar nada. Podemos demonstrar uma a partir do outro, não vai fazer diferença nenhuma. Eu dei também uma imagem que vocês espero que já conheciam, dos inteiros geométrica numa linha. E a ideia é que, sei lá, tem o menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e por aí vai. Certo? A ideia é que tenha ordenado eles a partir da ordem que tem os inteiros. Qual a ordem? Essa ordem. Estou enfatizando isso porque a gente conheceu mais uma ordem na aula passada, importante. E, ok, a pergunta é onde que eu vou achar esse Q e esse R. Ok? Então, pelo menos uma pessoa trabalhou nisso, deveriam trabalhar bem mais. A ideia é tentar pelo menos demonstrar essas coisas, porque se não tentar, também não tem nem como entender as demonstrações certas, nem como apreciá-las. E faz sentido acontecer as duas coisas numa disciplina. Então aqui a ideia já vou dar pelo menos a ideia e deixar os detalhes para vocês. Vamos continuar aqui pensando no zero. E vamos pegar o B, já que estou formando aqui certos múltiplos de B, eu quero ver todos os múltiplos de B. Aqui o B, aqui o 2B, aqui o 3B, aqui o menos B, menos 2B, o menos 3B, ok? Faz sentido que a imagem é mais ou menos assim, se eu olhar apenas os múltiplos de B. E agora a ideia, pelo menos a inspiração seria essa, é que no final das contas o A precisa estar num lugar aqui. Não é necessariamente um deles, vai ser um deles somente se acontecer o que por acaso? Como? Como temos uma maneira para falar isso nessa disciplina? Ainda não temos essa maneira, estamos descobrindo. Sim, o quê?
se o B divide A. Certo? Se eu, por acaso o B divide A, eu sei que o A vai ser um deles, mas não posso contar com essa certeza, obviamente. No caso geral, não vai acontecer isso. Mas, no final das contas, o A vai estar em algum lugar aqui. Vamos dizer que ele está aqui. Esse carinha aqui, o A, então. Certo? No final das contas, no meu exemplo, que aconteceu que ele está estritamente entre o 2B e o 3B, a esperança é conseguir escrever o quê? Tá? A igual... Alguém? 2B mais o quê? Mas restinho aí, certo? Mas todo mundo aqui falou já qual vai ser o quociente. Ninguém falou do Qzinho B, certo? Todo mundo falou 2B aqui. Então, pelo menos todo mundo que está acordado. Mas... Então, como você achou esse 2? Você olhou na imagem certa, pegou qual seria quem? Como que... Por que vocês falaram 2 e não 3 ou menos 2? Alguém consegue perceber? Porque muitas vezes a gente... O desafio é tentar descrever de uma maneira legal o que a gente pensou subconscientemente, talvez. Porque o módulo de A é maior do que... O valor absoluto de A é maior do que o de 2B e menor do que o de 3B. Você está falando que o A está estritamente esses dois. Ok, mas a pergunta é como que eu vou descrever o 2 aqui? Faz sentido, é uma resposta válida que você falou. Quero pensar mais sobre como que eu posso descrever esse 2 aí. Como? Descrever esse 2. Faz sentido a minha... Não? Um segundo. Dá para entender o que eu quis dizer quando eu falo como descrever? Ok. Então, se eu falar o 2, não vai servir em geral, porque se eu pegar depois o A para ficar aqui, a resposta não vai ser mais 2. Então, eu quero uma descrição desse 2 aqui, que não depende nessa parte aleatória que eu botei aqui o A para ficar aqui. Quero uma descrição desse A, que vai dar certo independente de onde que vai ficar o pontinho vermelho que eu vou botar aqui. Gustavo? O maior carinha que mede o A. Não, tu falou mede, cuidado, mede é um sinônimo da palavra divide. E o 2 aqui, quem falou que dividiu A? Faz sentido? Faz mesmo? Ok. Pode ser que o A é ímpar, certo? Se o A é ímpar, o 2 não vai dividir o A. Como outra maneira que eu posso descrever esse 2 aqui? Gustavo começou bem, ele falou o maior, certo? O maior o quê? Sim, Isaac? É o maior múltiplo de B, tal que esse valor ele é menor do que o A. Isaac falou algo que no coração dele é exatamente o que eu queria ouvir, mas o que saiu pela boca dele não é o que eu queria ouvir. Acho que todo mundo entendeu o que Isaac queria falar, mas tecnicamente ele não falou aquela coisa que ele queria. Eu vou repetir o que ele falou. É o maior múltiplo de B, é isso que ele falou, certo? Isso. Tal que é menor ou igual de A. É isso? Menor de A. Menor de A? Eu não gostei do fato que talvez eu enfatizei a palavra ou igual, você pensou que lá seria o problema. Não, porque você queria excluir a possibilidade de maior. Se o A por acaso foi esse carinha aqui, quem seria o valor certo aqui? O 2 de novo, certo? Não seria o 1. Então, na verdade, o menor igual eu preciso aqui. Mas Isaac falou dos múltiplos de B é o maior de todos que satisfazem isso. São menores iguais de A. Qual o problema? Porque... Sim, o Isaac percebeu. Qual é? Vai ser o menor. Digamos que esses números são, a gente pode chamar de K, eles são inteiros. Então vai ser porque a questão é que o senhor está querendo descrever por que 2, né? Pois é, ok. Então, aí... A resposta, um segundo, tá, Isaac entendeu o que está acontecendo. A resposta de Isaac ia descrever o 2B, certo? Eu não quero 2B aqui, quero quem? Quero 2, certo? Então, se eu falar, esse carinha que estou procurando 2, certo? É o maior inteiro que continua sendo menor ou igual de A, eu estou descrevendo outra coisa, estou descrevendo o 2B, não o 2. Okay? Meu objetivo é o 2, mas é muito fácil ajustar isso. Como seria? Seria esse K, tal que B vezes K é menor ou igual a A. Um K, K inteiro. tal que o quê? Tal que B vezes K menor ou igual a A. B vezes K, vou escrever K vezes B, o quê? Menor ou igual a A.
menor ou igual a... Mas surgiu um K aqui. Como você introduziu essa coisa no jogo exatamente? O que tu falou? Eu poderia dizer existe K. Você quer que o K seja maior possível. Não, porque a gente vai perder... Um segundo. Não basta essa coisa ser menor ou igual de A, porque esse carinha aqui também é menor ou igual de A, esse carinha é menor ou igual de A, todos esses carinhas são menores ou iguais de A, certo? Mas eu preciso escolher o melhor deles, e nesse caso o melhor deles é quem? Esse cara aqui, certo? Então não posso me livrar dessa parte. No final das contas vou ter o maior de todos esses carinhas aqui, ok? E isso serve muito bem. Se eu pensar um pouco, vou pensar, ok, faz sentido se eu tenho um certo carinha nos inteiros e eu estou olhando um conjunto de inteiros habitado, certo? Tal que todos os membros dele ficam embaixo de um certo cara. E eu sei que todos os quadradinhos aqui satisfazem isso, certo? Tá aqui. Eu sei que todos os carinhos, os possíveis candidatos aqui são menores ou iguais de A. Eu gostaria de solicitar o maior deles, certo? E agora uma pergunta é, como que você vai conseguir isso? Porque até agora a gente não fez nada disso. A gente sempre solicitou, me dê o menor inteiro positivo que faz algo e tudo mais. E uma maneira seria tentar usar essa coisa para descrever o menor inteiro positivo. E vamos ver como funcionaria isso. No final das contas, aqui, eu poderia visualizar uma maneira de continuar a partir de agora. Vou falar um pouco sozinho agora e vou deixar vocês pensar. Uma maneira seria considerar todas as distâncias que esse A tem por todos esses membros aqui. Então, se eu pegar todos os A menos BX, tais que o X é inteiro. Qual conjuntinho eu peguei aqui? Qual seria um membro dele? Bem, um membro dele seria esse A que eu tenho aqui, menos o 2B. Então, um membro dele vai ser esse carinha aqui, que eu não sei qual o valor dele, mas é um inteiro. Eu sei que todos esses são inteiros, certo? Porque eu estou apenas pegando inteiros, não tem chance que esse cara não vai sair dos inteiros. Outro membro azul seria quem? Seria esse carinha aqui. Outro membro azul seria esse carinha aqui. E outro membro azul seria esse carinha aqui. Faz sentido o que eu estou fazendo? Ou não? Então, do meu carinha A, eu estou medindo todas as distâncias dele a partir dos múltiplos B. E, na verdade, aqui estou roubando um pouco porque, supostamente, eu esqueci todas essas distâncias aqui. Certo? Só que na maneira que formei esses terminhos aqui, quais dessas são positivas, quais ou maiores iguais de zero, na verdade, quais dessas são negativas? As direitas são negativas, certo? Aqui, todos esses carinhas aqui, os azuis, são menores de zero, e todos esses carinhas aqui são maiores ou iguais de zero. Concordamos? Por quê? Porque tenho esse cara que é supostamente maior, grande, né? Que estou subtraindo um cara menor aqui. Ok? E agora eu poderia falar, ok, então, do conjunto de todos esses numerozinhos aqui, todos esses azuis aqui, esse conjunto que tem aqui, na verdade não, desculpa. Tá, até nesse conjunto, na verdade, eu posso falar, me dê pelo PBO, princípio da boa ordem, solicito o menor, o mínimo, positivo, ou não, na verdade aqui não vou precisar positivo seria errado. Qual seria a palavra certa? Não quero inteiro, só que o positivo vai excluir o zero. E tem chances que essa coisa pode acabar sendo zero. Quando? O negativo? Não negativo, sim. O mínimo maior ou igual a zero desse carinha aqui. Ok? E como posso pegar isso? A gente justificou esse PBO. Isso não é uma coisa nova. A gente sabe solicitar o mínimo inteiro não negativo de qualquer conjunto. Na verdade, para qualquer, não precisa ser maior ou igual de zero, mas para qualquer L, sabemos como solicitar esses caras. Então, aqui estamos fazendo coisas que a gente já viu para arrumar isso. Então, aqui a ideia seria simplesmente falar qual o nome que eu vou dar para esse cara, na verdade? Como? R, certo? Vamos dar um nome mais econômico. O Rzinho seria esse cara. O fato que eu chamei de R, eu consultei o nome e o Matias aqui falou o resto, não significa que eu ganhei de graça que ele merece o nome resto. Eu apenas sei que eu peguei o menor deles e agora o objetivo da minha demonstração vai ser o quê? Vou precisar demonstrar. Certo. E a partir disso eu vou precisar escolher o que também. E a pergunta é onde que eu vou achar o que? Quociente.
Então aqui poderia escrever, seja R o mínimo membro desse conjunto aqui, certo? Não entendo por que esse mínimo é o resto. Não, por enquanto não sabemos disso. Matias tem uma inspiração que esse azulzinho lá, o menor, que vai acabar sendo o resto. Se você olhar na imagem, essa coisa deveria ser óbvia. Só que não temos essa coisa acomodada, nem podemos falar, olha para a imagem, obviamente o resto. Quem é o menor desses caras aqui? Zero. Esse carinha, não, é o zero. No meu desenho é esse carinha aqui, certo? E esse não é o resto no caso. No meu desenho aqui, quem é o quociente? O 2. E quem é o resto? Esse carinha aqui, certo? Que eu não sei quando é. Okay? Então, faz sentido que essa quantidade que eu vou pegar aqui, se realmente é o menor membro de todas essas maiores iguais de zero, vai acabar sendo o resto. Mas se isso não é nada de graça, eu vou precisar realmente confirmar que essas duas coisas são satisfeitas. Ok? Sim, Matias? A gente está utilizando essa formação de um conjunto para pegar o mínimo dele, porque a gente não definiu ainda o que seria o máximo. Mas se a gente tivesse isso definido, a gente poderia usar... Um segundo, definido, a gente tem definido isso. O que a gente não tem é justificar um princípio parecido que nos permite escolher o máximo. Mas isso também é bastante fácil e quero divulgar que seria uma maneira melhor para trabalhar aqui. Porque sem ter essa coisa de máximo, eu preciso visualizar quantidades maiores iguais de algo para pegar a menor, quando na verdade, pela natureza dessa coisa, eu queria fazer o contrário. Quero visualizar todos os menores iguais de algo e pegar o maior deles. Faz sentido? Mas antes de ir nessa abordagem, que parece mais natural, como que eu vou achar o resto? O quê? Desculpa, vamos fazer R aqui, porque por enquanto não sei nem que o R é resto, nem que aquele quezinho vai ser o quociente. Mas onde que eu vou achar o quê? Não é o X, não? Como é? O X? Não tem X1? Escutei um X1. Aqui tá, todos os Xzinhos são, talvez minha letra aqui é feia. Ele falou X, não? O X? Não, o X aqui. Esse X? Mas esse X existe? Eu tenho X nos dados? Não, Cuidado, esse X aqui, cuidado. fora do escopo. Ou talvez seria melhor, na verdade, pintar o A e o B só. O A e o B aqui são livres. Certo? Todo o resto aqui, esse X é apenas ligado aqui, certo? O que significa essa notação? É o conjunto de todos os A menos BX, enquanto o X está pegando todos os possíveis valores dos inteiros. Mas se posso trocar esse X para Y, para qualquer outra coisa, vai acabar sendo a mesma coisa. Quais são as duas coisas que eu não posso botar aqui? No lugar de X? Com? A e B, certo? Obviamente, porque se botar A vai mudar o significado todo. O meu ponto é que eu gostaria de pegar, num certo sentido, esse X, mas quem é esse X? Como que eu vou pegar isso? Aquilo que a gente tinha dito, o maior, vamos dizer assim, o maior múltiplo de B que é menor do que A. Não, um segundo. Eu tenho nas minhas mãos R, que é... O que eu sei sobre o R? Duas coisas. O R pertence aqui, é um desses caras, mas ainda mais, ele é o menor blá blá blá. Por enquanto, eu quero usar só essa coisa. Calma. Ian? Se o R pertence a esse conjunto, então existe o X que faz... Muito bem. Preciso lembrar o que significa essa proposição aqui. Toda essa proposição aqui, que raça é? Tangencial. É um existencial escondido. Se um cara pertence num conjunto que foi formado nessa maneira aqui, a afirmação que pertence a alguém nesse conjunto é equivalente ao quê? Existe, então, um... Posso usar X, não faz... Em qual conjunto? Nesse caso seriam os inteiros, mas aqui poderia ser outro conjunto, subconjunto de inteiros. Qual é o conjunto que tenho aqui, certo? Existe um X nos inteiros, tá o quê? O R é igual para A igual B, X. Ok? E já que eu sei disso, eu posso usar isso. Cuidado, porque ainda temos umas brigas sobre a diferença de saber uma certa existencial e usar essa existencial para ganhar realmente um cara que satisfaz isso. Então, a partir dessa coisa aqui, o que eu poderia fazer? Logo, seja... Muito bem, exatamente. Não sei por que a risada, mas é exatamente isso. Logo, que tá o quê? É igual a A menos BQ. Ok. E o que me permite fazer isso não é uma coisa que eu estou roubando aqui, solicitando a coisa que eu quero demonstrar quase, certo? O que me permite fazer isso é o meu dado. O meu dado é que o R pertence nesse conjuntinho todo. Ok? Ficou claro?
uma pequena dica. Aqui eu tenho apenas um carinha nesse conjunto, certo? Então solicitei apenas o inteiro aqui que vai gerar meu carinha. Não precisei pensar muito que nome vou dar. O X é meio óbvio aqui, certo? Poderia dar que também, se houver um pouco mais no futuro. Nesse caso, eu queria separar para enfatizar que aqui não tem nenhum X, certo? Eu vou solicitar aqui meu objetinho, eu dei o nome que e tudo mais. Se eu tivesse dois carinhas aqui, certo? Sei lá, um U dentro aqui e um V dentro nesse mesmo conjunto, uma dica para escolher essas coisas, poderia falar, ok, então, vou chamar um desses carinhas XU e outro carinha XV, com subscript U e V. E quando vou ver isso, vou lembrar imediatamente, então esse é o Xzinho que gerou o U, esse é o Xzinho que gerou o V. É uma ajuda visual muito grande que não tem nenhum significado matemático, ok? Mas é uma dica boa se você tem mais um carinha que você pegar aqui. Então, nesse caso, eu poderia chamar essa coisa de XG, certo? Só que não faz muito sentido aqui porque eu não vou precisar mais que um. Então, isso é só um cara. Mesmo assim, se alguém gostar disso, seria uma escolha boa. Sim, quero ver mãos agora, tem umas... vamos lá. Tá. Essa proposição que a gente tem, que a gente está citando esse conjunto, ela... Está citando esse conjunto? Não, peraí. Eu posso dizer que está definindo esse conjunto e definindo que existe um R para qual esse conjunto? A definição de um conjunto é a mesma coisa de definir o que significa pertencer a esse conjunto. Então, se é para saber o que significa isso, precisamos saber o que significa isso. E o que significa isso? A gente já viu umas aulas no passado. Isso significa isso. Certo? Assim que você sabe traduzir essa coisa, certo? Para um conjunto A aqui, isso significa que você definiu A. Você sabe dizer o que significa o conjunto, qual é o conjunto A. Ok? A questão a gente não tem definido que existe um valor R para todo X pertencente aos inteiros. Ok, peraí, eu quero brigar mais. O que significa definir que existe? Existe uma proposição, não vamos definir essa proposição. Está falando que a gente não tem demonstrado isso? Não tem demonstrado, não tem nos nossos dados. Muito bem, ok. Um segundo. Então, aqui, na verdade, esse é um roubo que tem aqui. E esse roubo é antes de você ter o direito de falar, me dê um conjuntinho qualquer... Desculpa, um membro de um conjunto. Precisamos demonstrar o que é. Que o conjunto é habitado. Então, aqui, um dos detalhes para fechar nessa demonstração é garantir que esse conjunto aqui tem membros. Pode ser que nenhum carinha aqui... pode ser que essa coisa é vazia. Ou, ainda mais, eu vou precisar que satisfazem essa coisa aqui. Tem membros maiores ou iguais de zero. Se eu quero falar o menor deles, preciso garantir que tem pelo menos um cara lá. O habitado é bem trivial. Por que é bem trivial aqui? O próprio A, quando o X for zero. Um segundo. Como são gerados os membros desse cara? Para qualquer inteiro X, esse carinha é um membro dele. Pega então qualquer inteiro, você aqui é o 42. Então, o A menos B vezes 42, não um inteiro? Ele pertence aqui, certo? Então, aqui vai dar um pouco mais trabalho garantir que tem pelo menos um maior ou igual de zero. E aí eu vou precisar realmente trabalhar um pouco para fazer isso. É uns detalhes não difíceis. Ok, então a gente, em tese, só consegue definir esse Q, porque sejar esse Q, perdão. Não, uma parêntese. Sejar, verbo não existe, certo? É minha criação. Ok. Aqui não seria definir a coisa certa, seria declarar. Aqui você está declarando... Um segundo. Quando você fala seja X tal coisa, é declarar. Aqui, na verdade, você está definindo o que é mesmo, porque você fala seja que é qual aquele objeto que satisfaz essa coisa. Ok, mas... Tá, e a gente só pode fazer isso porque a gente tem como demonstrar que isso é válido e que existe um inteiro dessa forma para todo X inteiro. Não é porque a gente tem como demonstrar, é porque nosso dado, essa coisa é um dado nosso, certo? E essa coisa significa isso. Aqui eu estou apenas usando esse existencial, nada mais. Eu preciso demonstrar, não uma coisa que eu demonstrei outra vez. Nos meus dados, eu sei que existe inteiro X, tal que é igual a menos BX. Eu quero dar um nome para esse inteiro. Eu dei o nome que é, nada mais. Aqui é um uso de existencial, esse existencial. Essa coisa aqui está nos meus dados. Ok? A única coisa que falta é essa coisa que a gente discutiu aqui. Mas a partir disso, não. Está nos meus dados que o R pertence aqui. Isso significa o que é? E olha, isso não é um teorema, ok?
Isso é intencional. O R pertencer a esse conjunto significa que para um certo inteiro R igual a menos B, aquele inteiro. E estou escolhendo um nome para aqui, para esse inteiro, escolher o quê? Tá? Tinha mais mãos. Um segundo, porque estava lá... Ok, acabaram, vamos voltar. Heitor. Ah, peraí, não, ninguém falou nada sobre velocidade. Calma. Isso eu vou deixar para vocês, um detalhe, certo? Se você tem uma ideia, não dê spoiler. Não é difícil, certo? Se olhar aqui, a ideia é que, olha, certos desses caras vão ser negativos, certos vão ser positivos. Se você considerar todos eles, você vai achar pelo menos um cara que vai ser maior ou igual a 0. Mas a ideia aqui é fazer uma pequena continha, e essa estou deixando para vocês. Olha, esse cara, com certeza, é maior ou igual a 0, certo? Não necessariamente vai ser o mínimo, você não precisa acertar o mínimo diretamente, certo? Você precisa, primeiramente, falar, ok, pelo menos um desses caras é positivo. Se olhar nessa imagem aqui, a ideia é, ok, quero pelo menos uma distância lá, pronto, pegar esse cara aqui, certo? Com certeza essa distância aqui é positiva, porque eu estou olhando para essa direção, ok? Mas a ideia é botar isso de uma maneira mais formal, como continha. Outra... Sim, Isaac? Naquela de pegar um mínimo maior ou igual a 0, fica implícito que a gente consegue shiftar esse conjunto. A gente já discutiu que para qualquer conjunto que possui membros maiores ou iguais de um certo L, isso foi na aula, acho que bipassada, se não me engano, se meu conjunto é habitado em pelo menos um habitante dele é maior ou igual de L, eu tenho o direito de solicitar o menor cara de todos esses, para qualquer L. Aqui estou usando isso para o maior ou igual de 0. A única coisa que agora... Não, tem mais brigas aqui? Não, ok. Então, a coisa que quero ver aqui é que, ok, se alguém tem alguma alergia com a palavra máximo, faz sentido trabalhar assim. Mas não faz sentido também evitar essa ideia de falar a palavra máximo, porque é muito mais natural falar aqui, me dê o maior cara desses, certo? E, tipo, naturalmente, se olhar nessa... Quando perguntei a vocês como que vou escolher isso, Isaac começou a falar, pega o maior desse que eu estava pensando nesse cara aqui, não estava pensando no processo contrário de ficar olhar para lá e pegar o menor azul, certo? Ele pega o maior de todos os vermelhos. Então faz sentido aqui inventar um lemazinho super simples de demonstrar que se um conjunto de inteiros agora a palavra que quero falar, a gente vai enfrentar essa palavra muito na unidade 3, a palavra cotado, em inglês é bounded, e alguém discutiu um pouco isso no Zulip, confundindo a ideia de infinito com a ideia de cotado. Cotado, no caso, se eu falar que um conjunto é cotado, significa que todos os membros do A são menores ou iguais, vamos dizer, a parte de um... Cotado por cima, no caso, menores ou iguais de um certo L. E aqui tem um type error, na notação que eu estou usando, porque qual é o type error? Um conjunto comparado com o inteiro. Perfeito. Então, se eu definir isso, estou de boas, eu vou definir essa coisa. E cuidado, não estou redefinindo algo aqui, porque essa coisa sequer tinha significado. Essa coisa é um lixo até agora. Eu poderia falar que um conjunto é menor ou igual a um inteiro. Certo? Isso seria type error. Mas vou falar, ok, já que é bastante útil, eu quero definir essa coisa para significar, ok, alguém pode adivinhar? Muito bem. Para todo azinho no azão, o que acontece? Pronto. Então, não estou roubando, não é que eu perdi minha cabeça, eu sei o que eu estou fazendo aqui. É que essa coisa é uma notação bem mais tranquila do que essa. E caso que para um certo L o azão é menor ou igual desse L, ou seja, todos os membros do azão são menores ou iguais de L, eu falo que o A é cotado por cima pelo L. Ok? E agora, o que eu queria fazer é que para qualquer conjunto de inteiros A que é cotado por cima por L, eu vou precisar ter o direito de solicitar quem? O máximo dele. Inclusive, eu não vou ter o direito de solicitar o menor dele. Porque pode ser que nem tem. Se eu pegar todos eles, na verdade, aqui um perfeito exemplo. Não tem menor. Essas quadradinhas, mesmo que eu parei aqui, certo? Aqui tem uma infinidade de quadradinhos vermelhos. Não faria sentido solicitar o menor. E a gente poderia até começado formalizando todo o princípio da boa ordem, blá, 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 falando do máximo, não teria nenhuma diferença. A gente começa com uma coisa como axioma, como um princípio, e a gente acaba demonstrando outra coisa, a gente tem as duas partes que fazem sentido. Tanto escolher o maior de todos os caras que garantidamente são menores de um certo cara, eu vou pegar o maior deles, quanto o processo contrário, eu vou pegar
o menor de todos os caras que são a partir de um cara. Valeu. Então, faz sentido o que eu falei aqui? As duas maneiras são, dá para demonstrar aqui. Cuidado, se eu pegar essa maneira, porque fica talvez um pouco mais natural, o que eu vou ter nas minhas mãos vai ser o maior de todos esses caras. Quais são esses caras? São todos os bx, tais que x pertence aos inteiros, e ainda mais são o que menores iguais do a, ok? E se eu tenho meu carinha lá, como vou aproveitar esse carinha? Vamos chamar esse carinha de, sei lá, Belinha. Quem eu quero extrair do Belinha aqui? O xizinho dele, certo? Como vou chamar esse xizinho agora? Que? Vai ser meu que, certo? Então, nessa abordagem, eu não vou começar achando primeiramente o resto e a partir dele usar para achar o quociente. Aqui eu vou começar a partir do quociente e vou acabar definindo o resto a partir dele. Eu não queria discutir mais isso porque os detalhes para fechar aqui são um exercício bom para fazer, exceto se tem alguma dúvida sobre a ideia. A ideia eu quero discutir, os detalhes não. Eu não sei se o que eu queria perguntar é detalhe, mas Ok? tem mais costume de utilizar a palavra limitado para conjunto. É errado? Limitado por cima. Vamos usar cotado, ok? Eu não quero confundir com a palavra limite. Se eu falar limitado, vai ter certas confusões. Usando outra palavra aqui, eu deixo o conceito diferente. Outra dúvida? Não. Ok. Beleza. A partir de agora, vamos considerar que... um segundo. Porque falta também a parte da unicidade. A unicidade, acho que, na verdade, não precisa de nenhuma dica. Para quem trabalhou até agora nos exercícios, a unicidade deve ser super tranquila. Todo esse tempo era para conseguir um certo quezinho e um certo quezinho que satisfazem algo. Como ia começar a demonstração de unicidade aqui? Como? Suponho um diferente que satisfaça o mesmo quadrado. É Ângelo, né? Ângelo, vou insistir em evitar essa ideia. Não quero falar que suponha que são diferentes. No final das contas, quando começa a assistir o filme, você não sabe que são diferentes, certo? Suponha que tem dois caras, certo? Que satisfazem isso. Não quero achar uma contradição. Eu quero concluir que eles são iguais. Assim eu evito qualquer negatividade nesse pensamento. Então, como ia começar aqui? Como seria? Ângelo, pode falar? Suponha outro. Não tem outro? Porque... um segundo. Ele tem uma razão aqui, eu poderia falar, suponha, porque eu já supostamente demonstrei isso. Vamos supor que eu não fiz nada, porque na verdade não fiz nada, só dei uma dica, certo? Então vamos dizer que quero começar agora sobre a unicidade, como ia começar? Desculpa, você estava falando unicidade no quociente do resto. O que está aqui? É preciso pensar nesse quociente e nesse resto como um pacotinho, certo? Tipo, eles... Me importo com os dois, e a ideia é que os dois vão ser únicos, certo? Então aqui seria o quê? Vai tomar outro Q' e R' que sabe. Não, mas eu vou brigar a mesma briga. Tu falou outro. Não tenho ninguém. Eu tenho A e B. A única coisa que tenho aqui é A e B, eu sei que o B não é zero. Os meus dados tenho isso. Então... Existe um Q' e R'. Continua? Tais que A igual a B, Q' mais R'. Tá, eu não gostei agora só a primeira palavra, existem. Você está começando a escrever uma proposição. Eu não quero ver proposição, aqui quero ver comando, quero ver linha de código. O que seria? Sejam? O quê? Galera, um segundo. Não é questão... O problema é a linha. Para falar que linha é R, linha, dá a impressão que você já tem Q e R. Eu não tenho nem Q nem R, tenho A e B. Seja um Q, R. Ok? Dá o que A igual a B, Q mais R. Vamos se livrar com todas essas variáveis que eu vou precisar de uma vez só. Sejam QR. Q linha, R linha. Q linha, R linha. Ok, agora fazem sentido as linhas, ok? Tais que... A igual a B, Q mais R e A igual a B, Q linha mais R. E qual será o meu objetivo? Provar que Q linha e R linha
Demonstrar, provar sorvete, demonstrar que o Q é igual ao QR e ainda mais. Ok, e eu não vou conseguir. Por quê? Muito bem. Os carinhas que são únicos não bastam. Se você esquecer essa parte, não vai ter unicidade nenhuma. Eu avisei que é um erro grande quando a gente está fazendo coisas de divisão, esquecer essa parte aqui. Então aqui na verdade não são tão que essas coisas e essa coisa, mas menor de B e o 0 é menor ou igual de R', que é menor estritamente do valor absoluto de B. No final das contas, então, estou trabalhando nessa demonstração com 4 dados. E se eu pensar que essa coisa, na verdade, é uma conjunção, tem ainda mais que 4 dados. Essa parte é bem fácil. Fácil, talvez. Não, mas tem algo para fazer, mas não precisa mais dicas. Eu acho que nem essa seria necessária. Uma coisa que eu acho que eu estou deixando passar. Esse R, que supostamente é o nosso resto da divisão, ele não pode ser negativo em nenhum momento. Eu vou brigar com a palavra em nenhum momento. Parece que você está pensando que um inteiro, na pergunta se ele é positivo ou negativo, ele precisa antes de responder, te perguntar que oração. Não faz sentido isso, ok? Em nenhum caso, perdão. Não, um segundo. A gente definiu que o quociente e o resto seria algo que satisfaz essas duas coisas. Então, não estou falando que você não vai conseguir escrever, sei lá, 3 igual 5 vezes 10 menos 47. Ok? Então, vamos dizer que esse carinha aqui é o A e esse carinha aqui é o B. Ok? Ok, conseguiu uma igualdade delas. Faz sentido pensar que até o resto é menos 47? Não, porque para merecer o nome resto, ele precisa satisfazer isso. E esse carinha aqui faz sentido pensar que até o quociente? Não, porque para merecer o nome de quociente, ele precisa... Essa coisa toda precisa ser satisfeita pelo Q e pelo R também. Mas a gente não podia ter um módulo de Q menor do que o módulo de B? O módulo de Q? O quê? O módulo de R, perdão, menor do que o módulo de B. O módulo de R é o próprio R. Olha onde estou, o R mora nos maiores igual a dizer, então, se adicionar isso não vai mudar nada. Mas não faz sentido adicionar isso porque complica o visual, né? Eu acho que eu vou deixar você dizer, porque senão eu vou ficar congestionando a aula, mas eu preciso entender isso direito ainda. Tá, eu acho que na privacidade da tua mente e no Zuli também, publicamente, faz sentido brigar sobre isso. Sim, Isaac? Quando a gente, por exemplo, queria mostrar que só existe um único número que anula o outro, por exemplo. Um único anulador, digamos. Aí a gente levava o zero, tanto na parte existencial a gente usava ele. E na parte de unicidade a gente dizia, se tem um cara que faz isso também, já vai ser igual ao meu zero. Sim. Não precisa colocar mais tipo, trabalhar com 2 no factor. Aí tu está falando por que eu estou pegando esses... Por que eu não considerei que eu já defini o QR, certo? Posso fazer isso? Poderia nessa parte, nesse caso você misturaria um pouco as duas partes, poderia nessa parte falar, olha, antes eu já demonstrei que existem QX que satisfazem isso, então sejam... Aqui não ia ajudar não, vamos ver por quê. Você ia falar, sejam QR, tais que blá blá blá, e você está citando o que aqui? O que você acabou de demonstrar, a existência. E agora você vai falar o quê? Quaisquer Q' e R', que satisfaz a mesma coisa, vão ser iguais aos meus. Por que aqui você não ganha algo? Porque os teus, qual é o nome deles? Q e R. E teu amigo que não fez nada disso, que trabalhou assim, qual é o nome que ele deu? Q e R. Quando a gente trabalhou sobre os anuladores e tudo mais, a gente tinha um cara específico, que era o cara que a gente viu que serve, e o nome dele era 0, certo? Então, a partir disso, faria sentido falar qualquer cara vai ser o 0. Agora que você não tem ainda um nome para esses caras, o Qzinho e o Rzinho, eles não têm uma... Não vai te ajudar em algo, nesse momento, uma abordagem dessas. Quando a gente estava trabalhando lá, você estava vendo o 0 e fala, qualquer outro cara vai precisar ser o meu próprio 0. Aqui não... As duas coisas, a partir dessa linha, acabaram sendo a mesma coisa. E essa é mais simples, nesse caso. No outro caso, a outra era mais simples, porque você já garantiu que o 0 serve, a partir disso você fala, ok, me dê qualquer cara que serve e mostrar que o cara é o 0.
Agora você ia falar o que é. Em vez de falar, me dê 2 caras, eu vou mostrar que é iguais, você vai falar, me dê primeiramente um cara, eu vou chamar ele de quê? Agora me dê qualquer outro cara, eu vou chamar de que linha, eu vou mostrar que são iguais. Não tem algo para ganhar. Faz sentido? Outra dúvida? Não? Ok, muito bem. Então, apago tudo aqui e considero que podemos pelo menos usar e precisamos demonstrar os detalhes e fechar essa coisa na privacidade dos nossos estudos em casa. No final das contas, eu sei usar, espero, a divisão de Euclides. Ok. Outra coisa que eu quero dar também uma dica, sem dar detalhes, é essa ideia de justificar os números, os sistemas de numerais posicionais. Vamos aqui, quero demonstrar que para todo x inteiro, vamos pegar maior que 0, para não complicar a nossa vida. O x pode ser escrito, aqui vou escrever informalmente, o x pode ser escrito nessa forma aqui. X igual, b elevado, nem b, vamos pegar o decimal. 10 elevado a um certo m, vezes dm, mais blá blá blá, mais 10 vezes d1, mais o quê? 10. Não, 10. Calma aí. D0, certo? Eu tenho muitos pontinhos porque a gente discutiu isso na aula anterior. A ideia é que quero demonstrar que qualquer inteiro maior que 0 pode ser escrito dessa forma. E tenho aqui certas restrições se eu estou trabalhando na base 10. Qual é a minha restrição aqui? Os Ds são menores que 10. Todos os meus Dzinhos moram onde? 0 e 10. A partir do 0 aí, estritamente menores que 10, ok? E ainda mais tem uma... se eu quero garantir que essa forma vai ser única, eu quero garantir que o primeiro dígito aqui não vai ser 0. Esse carinha aqui não vai ser 0. Sim, Carlos? O 0 é menor igual mesmo, porque você colocou x maior que 0. Todos esses aqui são maiores ou iguais de 0, exceto esse cara aqui, que precisa ser estritamente maior que 0. Certo? Eu quero, por exemplo, sei lá, 4002, certo? Eu preciso permitir esses caras ser 0. O que eu não quero permitir é o primeiro dígito ser 0, porque assim não ia ter unicidade e poderia sempre adicionar aqui 0, se ia falar tem outros nomes para o mesmo número. Eu não quero eu quero proibir essas coisas aqui, certo? Então a gente não consegue representar um 0 em base 10, é isso? Então, não, a gente vai precisar, olha, aqui excluir o 0, mas não vai ser nenhum problema isso. Porque podemos falar, ok, o 0 tem uma forma assim, ou a melhor maneira para fazer isso seria pensar que o 0, pensar que o 0 seria um somatório desses vazio. Só que a gente vai discutir mais sobre essa coisa de somatórios e produtórios vazios e tudo mais na unidade 2, porque é muito melhor ver essa coisa quando a gente vai saber o que significa lista. Se a gente tentar evitar o que significa lista, a gente vai acabar sofrendo muito. Não faz sentido, é melhor esperar até a gente aprender listas e depois toda essa coisa vai ficar bem natural. Sim, Carlos? Pode dar um exemplo de um número que algum dos Ds é 0? Esse aqui. Aqui tem um 0. Os Ds são dígitos, certo? Os coeficientes, vamos dizer assim. Faz sentido? A base aqui é o 10. Acho que eu estou confundindo a base, talvez. É verdade. Ok. Podemos substituir o 10 por uma base aleatória B maior ou igual de 2. E deixei para vocês pensar se faria sentido relaxar um pouco essa restrição. Então, a ideia grande... Alguém pensou em como poderia demonstrar isso? Não estou falando se alguém conseguiu. Estou perguntando se alguém pensou nisso. A pergunta é muito mais lower. Não? Ok, tá. Ok. Então, nesse caso, não sei se realmente faz sentido dar dica, mas não temos mais tempo para dar mais sermões e depois dar a dica. Então, vou dar a dica. Tem duas maneiras para demonstrar todo esse wishlist, praticamente tem duas maneiras. Umas seriam baseadas no princípio da boa ordem, a outra seria a partir de indução. E como eu falei várias vezes, vamos fazer demais indução e recursão na unidade 2. Quero ver uma abordagem tanto sobre Euclides, a gente usou o princípio da boa ordem, podemos fazer isso com indução, e a gente vai fazer isso com indução na unidade 2. E aqui também poderia pegar tanto indução quanto o princípio da boa ordem. Então a ideia é aqui, vamos dizer, pega um certo x, certo?
e considere que ele... Tá, a ideia geral vai ser a seguinte. Vamos supor que você tem certos inteiros que não podem ser escritos dessa forma. Eu vou fazer o quê? Como? Sim, mas qual seria, como que eu vou conseguir isso? Então, sabemos no nosso coração que todos os inteiros podem ser escritos dessa forma, mas quero começar, suponha então que um certo carinha não pode ser escrito dessa forma. Mostrar o quê? Mostrar que ele não existe, ok. Quero algo um pouco mais específico. Mas comecei falando... Vamos supor que tem um contra-exemplo, um certo X, que é contra-exemplo nisso. O que significa contra-exemplo disso? Significa que ele não pode ser escrito dessa forma. Um segundo, só quero brigar com certas frases aqui. Porque você falou mostrar que se ele existe, eu já estou trabalhando nos meus dados que tem um X. Ele está nos meus dados e satisfaz algo. Então, mostrar o quê? Que, por exemplo, quebra algumas das regras que você definiu, como a do dígito está entre 0 e 10. Um segundo. Eu já dei o spoiler grande, vamos dizer que essas coisas vão ser demonstradas com o princípio da boa ordem. É a única maneira que a gente tem usado o princípio da boa ordem para demonstrar coisas, sempre foi a mesma, e aqui vai ser a mesma. Heitor? Ok, então, vou solicitar então não apenas um cara que ele não consegue ser escrito nessa forma, vou solicitar o primeiro cara que ele não consegue ser escrito nessa forma. Então agora tenho as minhas mãos não apenas um carinha contra-exemplo, tenho o menor contra-exemplo, o primeiro contra-exemplo. Eu pergunto o que eu vou fazer com ele. Mostrar que ele pode ser escrito dessa forma? Eu quero achar uma contradição. Se eu conseguir mostrar que o X pode ser escrito dessa forma, eu tenho uma contradição. Perfeito. Alguma ideia de como que eu vou conseguir essa forma para o X? Encontrar um menor que X, que também não pode ser escrito dessa forma. Não, pode ser escrito. Tanto faz. Se eu conseguir um menor que ele não pode, ganhei. Se eu conseguir que esse pode, também ganhei. Porque nos meus dados tenho que o X não pode, que o X também é o menor que não pode. Alguma ideia aqui? Antes de dar a dica? Como? Uma ideia seria subtrair um cara dele e considerar o X menos 1. Considerar que ele pertence ao pós, que é mais um fechado? Um segundo. Um segundo. Vamos ver, Carlos que falou essa ideia aqui. Vamos ver por que isso não ajuda muito aqui. Qual seria a ideia aqui? Supor então, olhar para esse cara aqui, o que eu sei sobre o X menos 1 então? Que ele é maior do que 0. Que o X é maior que 0, então o X... Não, calma. Vamos pensar antes de começar a falar qualquer coisa. O X maior de 0 aqui não... Um segundo. Sobre o X aqui eu sei, vamos lá. Maior que 0. X é contra-exemplo. Ok? O que eu mais sei? Vou chamar ele de C, para me lembrar disso. O que eu mais sei? É o menor, então vou chamar ele de M. Para lembrar ainda melhor. Ok. Então eu tenho um contra-exemplo, eu sei que M é o menor contra-exemplo. Ok, tenho essas coisas dadas. E alguém aqui sugeriu algo, olhar para o M-1. Por que sugeriu isso? Porque as outras vezes que a gente usou como o princípio da boa ordem, aconteceu que o anterior já gerou um problema, certo? Só que aqui, sabendo então, se olhar para esse, o que eu sei sobre esse cara? Ele é menor que M. Certo? Nem vou escrever isso. Maior ou igual a 0. É o que? Maior ou igual a 0, certo? Não quero escrever nem isso. O que eu sei? Que ele não pertence a esses contra-exemplos. Ele é um exemplo, certo? Ele é exemplo. Ou seja, desse cara eu consigo escrever nessa forma. Ok? Como? Porque o M foi o menor contra-exemplo. Então o M menos 1 é um exemplo, certo? Então eu posso trabalhar com isso. Só que a dificuldade aqui vai ser a seguinte. Se eu tenho... O que significa aquele exemplo? Que eu posso escrever o M menos 1 nessa forma, certo? 10 elevado a uma coisa, blá, 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 blá. Ninguém me corrigiu aqui. O M não posso usar porque apareceu aqui. Enfim, na verdade não apareceu porque está ligado, mas enfim, é melhor usar outra letrinha aqui. E na aula passada a gente tinha usado L, é uma letra boa aqui.
Bem, então vamos dizer que o m menos 1 é o quê? O que eu vou escrever aqui? 10 elevado? Tem um erro, um segundo, tem um errinho aqui. Qual é o errinho? Tem que ser em D menos 1. Como? Mais DL menos 1. Como? Mais DL menos 1. Não, um segundo. Ok, tecnicamente não tem erro. Ok, é porque não queria usar a mesma letra que eu usei aqui, mas enfim, tecnicamente não tem erro. Agora a pergunta é, a partir disso, como que você vai conseguir a expressão parecida para o próprio mzinho? O m menos 1 para o m não vai te ajudar tanto. Por que não vai te ajudar tanto? Porque se você formar o m mais 1, o que você vai saber? Esse carinha mais 1, que vai ser o m, isso vai ser quem? Mais... Hã? Mais 10 elevado a 0. Certo, todas essas coisas que copiei e colei aqui mentalmente, mais 1. Não é? Se o m menos 1 é esse, o m é igual a isso. E agora parece que estou quase pronto, só que pode dar problema aqui. Qual é o problema? D0 ser 9, quando você soma 1 dá 10 e você... Se o D0, por acaso, acabou sendo 4, eu estou de boas. Por quê? Eu achei uma maneira para escrever o m no sistema decimal. Todos os caras são iguais exatamente com o carinha m menos 1. E só que em vez de terminar com 4, ele vai terminar em... É 5, certo. Só que eu posso ter um problema, que faz sentido entender qual é o problema aqui. Se o D0 desse carinha aqui foi o 9, agora essa coisa que escrevi não está no formato que ela precisa, porque o último dígito precisaria ser 10, que eu não tenho 10 como dígito. E um segundo, e por isso aqui não é uma ideia boa olhar para o anterior do m, não ajuda tanto. O que vamos fazer, e vamos fazer isso como falei muitas vezes na vida, usar a divisão de Euclides aqui e falar, ok, beleza, m ou menor contra-exemplo, não quero olhar no m menos 1, quero dividimos o m por 10. Por que 10? Porque é a base que eu tenho aqui. Logo, sejam o quê? Pode ser que R também? Uhum. Tá bom. Tais que? Parece que M igual a 10Q mais R. Entendemos tudo isso que aconteceu aqui? Acabou? Não. Por quê? Demonstração. Não. E falta dizer que o R está maior ou igual a 0. Muito bem. Menor que 10. Então, e o que mais? Que R é menor ou igual a R, que é menor que módulo de M. Módulo de M? Módulo de 10. Foi mal. Módulo 10? Não. 10, ok? Seria correto o módulo 10 também? Ok. Então, a partir disso agora, eu tenho essa coisinha, certo? Eu divido o m por o 10. Eu divido o m por 10, aí eu tenho nas minhas mãos o quociente e o resto dessa coisa. Alguém poderia agora pensar como que eu poderia conseguir uma contradição aqui? Se eu pensar... Pode ser escrito. O M já está escrito como o divisor. O m não está na forma correta ainda, certo? Mas aqui a ideia seria argumentar que o que eu vou deixar vocês pensarem nisso, o quociente deve ser menor do m. Ok? E agora essa é a ideia. Será que o quociente é menor do m? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho, sei lá, 4.757, um segundo. Esse foi meu m. Vamos dizer que esse carinha é o primeiro cara que não pode ser escrito como no sistema decimal. E eu peguei quem aqui? Esse carinha. Desculpa, eu estou falando que esse carinha aqui é igual a 10 vezes 475 mais 7, ok? O que aconteceu aqui é isso. E agora a ideia é, se alguém me dar
e alguém vai me dar isso porque eu peguei o menor contra-exemplo. Se alguém me falar para mim, olha, eu sei como escrever esse carinha aqui, teu quociente, eu sei como escrever da maneira que você quer, é essa aqui. Mais 10, 1 vezes 7, mais 5. É assim que você pode escrever esse carinha. Eu quero aproveitar essa coisa para conseguir escrever esse carinha da maneira que eu quero. E como fazer isso? Como? Vai ter uma distributividade aqui, no final das contas, sim. Aqui, então, eu posso falar o quê? Meu Qzinho pode ser escrito na maneira 10 elevado a um certo Lqzinho aqui, que não sei qual é. Um certo de Lqzinho linha. Eu talvez melhor escrever assim. Que... Ok. Que de Lzinho mais... mais 10 de... Que... Alguém pode me ajudar aqui? Agradeceria. 1 mais... Que... 0. Ok, ninguém me ajudou, mas acho que está certo. Está certo? Boa pergunta, defina certo. Como? Defina certo. Defina certo. O fato é que essa é uma expressão no sistema posicional base 10 para o quê? Porque eu sei que ele pode ser escrito dessa forma, porque ele é o menor do meu carinha M, então ele tem como ser escrito. E estou apenas falando aqui, então solicito a forma dele. A forma dele não vai ser essa? O L, o tamanho que o Q precisou, não estou falando que o M vai precisar do mesmo tamanho, talvez vai precisar um mais e tudo mais. Tendo essa coisa aqui agora, eu tenho que o M é igual a 10 vezes, e todo esse carinha lá. 10L, que é L mais pontinhos, mais 10, que é... Isso está errado aqui, pronto, Q1, obrigado. Q1 mais... Que é 0. Ainda? Mais 7. Não, mais 7 no meu exemplo, certo? Estou agora mais R, certo? Ok? Mais R. Então, tenho essa coisa aqui. Muito bem. E cadê o meu absurdo aqui? Seu dado distributivo fica na formata. Essa coisa aqui vai acabar sendo o quê? 10L mais 1. Vai ser um... 10L mais 1 que é L mais... Aham. Blá, 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 blá. Vou deixar os pontinhos aqui para terminar. Deu para entender mais ou menos a ideia? De como funciona essa ideia do princípio da boa ordem e também como aproveitar a divisão de Euclides. Não. Essa demonstração, o que é a demonstração? Não, um segundo. Não vamos fazer o favor para chamar essa coisa aqui estranha demonstração. É um rascunho de rascunho, certo? Ok. Tem que ter a divisão de Euclides provada já, né? Sim, toda essa coisa que a gente fez aqui depende tanto no PBO e também no teorema de Euclides, que supostamente já demonstramos, certo? Então aqui podemos adicionar essa coisa de sistemas posicionais, que essa coisa a gente não vai usar mais. É uma coisa boa para saber que podemos realmente, para qualquer base, temos um sistema que funciona e tudo mais, mas não vai ser uma ferramenta para falar, pelo teorema dos sistemas posicionais, vamos fazer tal e tal coisa. Dúvidas? Se eu tocar um pedaço da minha dúvida agora. Ok. A questão é, se a gente pode chegar nesse ponto, por que utilizando o exemplo do M-1 a gente não poderia? Afinal, a gente não... Não, um segundo. A gente vai ver na unidade 2 como demonstrar isso usando indução. E a gente já discutiu um pouco sobre uma maneira de indução, que seria aquela indução forte, onde para cada carinha estou supondo que todos os anteriores são legais, eu quero mostrar que meu carinha é legal, essa seria a indução forte, mas todas elas a gente conseguiu inferir a partir da indução tradicional. Então, tecnicamente, você poderia fazer isso também aqui. Só que é muito mais natural falar que eu vou dividir, vou pegar esse cara, porque agora tenho na minha cara. Se você dividir essa coisa, você tem imediatamente esse carinha aqui, certo? Não, acho que não era bem essa ideia. Eu não estava pensando no conceito da indução propriamente dito. É só porque a gente não definiu nenhum L, nenhum M, nenhum D específico. Não, mas um segundo. Aqui, assim que eu escrevi o L, a ideia, por isso estou falando que é rascunho.
Minha hipótese aqui era o quê? Que eu tenho um certo Qzinho que é menor de M. A partir disso, eu sei que o Q pode ser escrito no sistema decimal de uma certa forma. Isso me dá o direito de falar sejam, na verdade, L e QL, pontinhos, certo? Q1, Q0, tais que tal coisa acontece. Aqui estou usando a minha hipótese que ele é um carinha que pode ser escrito no meu sistema posicional. Sim, Pablo. Por que não pode simplesmente dizer um M contra-exemplo? Porque tem que ser especificamente o mínimo? Porque o que eu estou procurando um contra-exemplo, certo? Estou supondo que tenho carinhas que não servem. Se você... Não pode escolher um qualquer. Se você escolher qualquer, no momento que você vai chegar nesse que, como você vai saber que o que tem como ser escrito? O que nos permitiu aqui falar que, olha, o que eu solicito a maneira de escrever o que na base 10 foi que o M foi o menor dos contra-exemplos e logo o que, sendo o menor de M, ele pode ser escrito. Se eu tivesse apenas falado, seja C um contra-exemplo, talvez dividindo por 10, o quociente continuaria sendo um contra-exemplo sem problema nenhum. Por isso eu preciso pegar o menor contra-exemplo para garantir que qualquer antes dele você tem o direito de solicitar como escrever ele na base 10. Entendi. Faz sentido? Essa vai ser essa forma praticamente. Talvez vamos fazer uma coisa no PBO que não vai ser nessa forma, mas quase tudo que vamos fazer no PBO vai ser me dê um primeiro contra-exemplo e a gente vai achar um problema trabalhando com essa hipótese que esse foi realmente o menor. E aqui precisamos, foi essencial aqui, sim. Tem uma maneira de demonstrar isso aí sem ser indução, que não usa magia? Um segundo, porque tu falou de magia aqui? Aqui não tinha... Você usou sim, né? Você usou redução absurda? Como? Você usou redução absurda, né? Você disse. Agora entendi, sim. Beleza, entendi. A gente vai ver, tanto na unidade 2, que vamos trabalhar isso com indução mesmo, não vai ter magia nenhuma, e espero ainda nessa aula a gente encontrar ou nessa na próxima, um engano, porque muitas vezes uma coisa que parece ter um sabor de magia, não é magia. E eu quero enfatizar isso bastante para a gente entender que sem magias podemos fazer tantas coisas, porque se a gente ficar preso na cabeça que cada vez que vou separar em casos, eu estou roubando usando um certo lem, não, muitas vezes os casos podem ser realmente justificados, sem lem, certo? E a gente vai ver isso, talvez nessa aula ainda. Então, sim. Só para mostrar, aquela parte de que Q é menor do que M, a gente vê na definição não, na parte da demonstração da divisão de Euclides, né? Fala de novo. Esse conceito de que Q é menor do que M, a gente é parte da demonstração da divisão de Euclides. Não, isso é um detalhe que vocês precisam ver. A gente não vai discutir agora. Essa eu deixei para vocês ver se e por que eu tenho essa coisa, certo? Ok? Outra coisa? Não, ok, beleza. Quero voltar rapidinho, lembrar o que a gente demonstrou sobre esse conjuntinho aqui. Alguém lembra? Os múltiplos de M, certo? E é mais fechado. Aham, o que está falando? Sim. É mais fechado, multiplicação fechada. Acho que todas as operações têm que... Ok, e tinha deixado, ele é fechado sobre todas as operações que a gente tinha naquele momento. Vamos focar apenas sobre essas duas, por enquanto. E essa aqui é a binária. Então ele tem dois buraquinhos aqui. Eu tinha deixado vocês pensar se a direção contrária seria válida também, e um desafio era entender o que é a direção contrária. Porque quando a gente fala, desculpa, não contrária, é recíproca. Quando a gente fala recíproca, isso já implica que a proposição original era uma implicação. E aqui nem pareceu ser uma implicação. Aqui parece que está afirmando o MZ é mais e também menos fechado. Certo? Então, cadê a implicação aqui? Então, um desafio desse exercício era entender, visualizar isso de uma maneira como implicação e depois se perguntar se a recíproca seria válida também. Quem percebeu essa coisa? Não. A gente pode dizer que a implicação é se x e y pertencem a MZ, logo, que aí seria implicação. Não, primeiramente, quem é o XY sim, mas essa parte só faz parte dessa parte do... Faz parte de tudo que você falou aqui dentro, certo? Eu quero visualizar tudo isso como uma implicação.
E até para anunciar isso, eu também tenho um problema aqui, quem é o CM. Supostamente, os meus dados eu tenho que o M é um inteiro. E a ideia, então, o meu teorema está dizendo que para qualquer M inteiro, esse carinha é mais um fechado. Mas não é muito legal falar, ok, para qualquer X, se o M inteiro tem essa coisa. Isso não mostrou uma implicação aqui dentro, mas uma coisa bem boba. Se visualizar a implicação fora disso. Eu quero, no final das contas, mais ou menos... Estou procurando uma maneira que poderia falar isso. Opa, confundi aqui. Falar essas coisas. E a ideia é que a gente demonstrou essa direção e quero cobrar essa direção. Se é verdade, a gente tentar demonstrar essa direção. Vou ajudar para isso virar um teorema de blá blá blá, se é somente esse blá blá blá, ou seja, mostrar aqui duas implicações. Vou falar, seja M um conjunto de inteiros. Quero começar assim. Alguém agora começa a ajudar? Aqui não aparece nenhuma emissão, ok? A emissão está aqui, talvez escondida nessas aspas. Então a pergunta é como que poderia enunciar agora a coisa que a gente já demonstrou, agora quero que ela seja apenas uma implicação. Eu quero me perguntar sobre a direção contrária. O que a gente demonstrou? Como? Sobre a operação da adição. Não. Se a gente tivesse demonstrado isso, significaria que qualquer conjunto de inteiros M seria fechado. A gente trabalhou sobre uma extra hipótese, e essa hipótese vai ser ao lado esquerdo da nossa implicação. Certo, não quero, eu suponho ser um comando aqui que poderia começar para demonstrar isso, mas eu quero essa coisa ficar na proposição que eu vou demonstrar. A partir disso, eu quero só escrever a proposição que eu vou demonstrar. Mas acho que seria ok. Para qualquer membro desse conjunto? Não, porque você já está nesse lado, certo? A gente já demonstrou essa coisa, preciso essa parte também. O problema é que, cadê esse Mzinho aqui? O que eu quero falar aqui? A gente seja um Mzinho? Não. Isso vai acontecer dentro da demonstração, isso já aconteceu na verdade, quando a gente demonstrou esse lado, só que quem fez aquele, seja Mzinho, foi o nosso enunciado naquela época. Eu não quero botar isso no enunciado agora, quero que ele vira uma parte do nosso código da demonstração. Eu quero aqui ver apenas a proposição que a gente demonstrou de uma maneira que mostra aquela implicação. Quem é o Mzão aqui? Não. Eu não tenho Mzinho, certo? Não, existe um Mzinho. Ok. Existe um Mzinho. Não existe um Mzinho, tal que o quê? Continua M? Tal que Mzão seja igual ao Mzinho. Muito bem, é exatamente isso. Existe um Mzinho tal que o M, blá blá. Se você sabe disso, então o que é? Para qualquer membro dele? Não quero traduzir isso. Eu sei como falar fechado. Vamos proibir aqui. Não é mais fechado sobre a ação e fechado sobre a ação. Mais e menos também fechado. Entendemos o que aconteceu aqui? Então, aqui essa parte a gente já demonstrou. Se eu escrever aqui um teorema, eu não estou mentindo, a gente demonstrou essa parte. Para qualquer conjunto de inteiros, caso que exista um Mzinho, caso que esse conjunto que tem dos inteiros realmente é feito por todos os membros de um certo M, apenas com eles, então ele é fechado tanto por adição quanto por subtração. E ainda mais, a gente viu que também multiplicação seria fechado e o menos unário, só que não me importo com isso aqui. Ok? Então, esse é um grande desafio aqui. Cada vez que a gente demonstra uma implicação, faz sempre sentido nos perguntar se a direção contrária também é válida, talvez com certos ajustes ou não. O desafio maior seria visualizar o que a gente demonstrou e perceber que, na verdade, era uma implicação escondida. Mas agora que estou mostrando isso, a pergunta é, será que podemos demonstrar isso? Ok? Então, aqui quero trabalhar com a hipótese inversa. Eu sei que o M é fechado sobre adição e subtração, tá? E eu quero ver se isso obriga o meu conjunto a ter essa forma, ok? Faz sentido? Faz sentido ou não? Não? Estamos meio perdidos? Por quê? Deveria ser simples isso. Sim, fale. Como possível, por exemplo, sei lá, o conjunto vazio? Ok, sim, muito bem. Aqui, na verdade,
Sim, sim. Precisamos excluir o vazio aqui. Em algum momento no que a gente tinha demonstrado na verdade, essa direção tem isso, o M é certo. Aqui, pronto. Seja M blá blá habitado. O habitado eu não preciso nessa direção, certo? Porque se existe um inteiro tal que o M tem essa forma, eu sei que tem membros, obrigado. Mas o habitado eu vou precisar nessa direção. Ok. Estamos entendendo então o que está acontecendo? Ok. E como vamos demonstrar isso? Vamos tentar, no início nem sabemos se é verdade, certo? Vamos tentar se isso... se podemos quebrar essa regra. Para quebrar essa regra significa que estou procurando um conjunto que não vai ter essa forma. A gente tinha visto, sei lá, não lembro qual era, vamos dizer que era, sei lá, o 0, o 4, o 8, o 12. Estou pegando todos os múltiplos de 4, certo? Vamos dizer que meu conjunto são esses carinhas aqui. Certo, mas estou procurando uma coisa para quebrar essa regra, então esse cara não vai servir. Vamos tentar então achar um carinha que não vai ter todos os múltiplos de 4, mas vai ter uma outra coisa também, o 6 também. Pronto, agora o meu carinha não tem essa forma legal no meu conjunto. Mas para falar que ele é um contra-exemplo, significaria o quê? Que ele é fechado sobre essas operações. Ele é? Para quem acha que não é, precisa mostrar o quê? Que o subtrair dos números ou somar dos números vai resultar num valor fora do conjunto. Você precisa nos convencer sobre isso, mas a pergunta é como que vai nos convencer sobre isso? Dá para subtrair 4 menos 6 e achar menos 2 que não faz parte do conjunto. Pronto. 4 menos 6 é quanto? Menos 2. Menos 2. Ah, mas o menos 2 não está aqui. Então, beleza, desculpa, eu vou adicionar aqui o menos 2. Será que agora eu tenho um contra-exemplo nas mãos? Menos 2 menos 4. Ok, está quanto? Menos 6. Menos 6, ok. E agora? Vamos continuar um pouco. Vamos continuar um pouco? Menos 6 menos 8. Não, porque você nem sabe o que eu escrevi aqui, certo? Vamos ficar aqui nessa imagem que tem escrito. 4 mais 6. Como? 4 mais 6. 4 mais 6 é 10 que está faltando, ok, beleza? 10 menos 8. Ok, quem está faltando então? 2. Ok. Só que se eu perceber o que aconteceu aqui, eu comecei com uma coisa que estava quebrando isso e adicionando apenas os carinhas que eram testemunhas de por que não serve. Agora, se eu olhar novamente o que tem escrito, parece que ele é fechado, só que agora ele virou uma coisa que satisfaz isso. Ok? Faz sentido o que aconteceu aqui? Ok, isso não mostra absolutamente nada. Só que faz sentido pensar que talvez, se um carinha é fechado com essas operações, isso obriga ele a ter essa forma. E a gente viu apenas num exemplo meio bobo fazendo umas coisinhas lá. Então faz sentido ter essa esperança para demonstrar isso. A pergunta é como que vamos demonstrar isso? E vamos separar essa demonstração em 3 partes. Ou 2, só que a segunda vai ser separada em 2 partes também. Então, no final das contas, o que eu quero demonstrar aqui é que se o M... Eu sei que o M é habitado, no caso, é um conjunto de inteiros. Eu quero demonstrar que, caso que o M é maisinho e menos fechado, que essa coisa implica que existe um Mzinho tal que é... O que é? Eu vou escrever de outra maneira, acho melhor. Ok. Então, as 3 partes que eu preciso fazer é procurar o Mzinho, testemunha. A segunda vai ser mostrar que serve. E essa, na verdade, mostrar que serve. Se eu conseguir um certo Mzinho, certo, que supostamente satisfaz isso, o que eu vou precisar demonstrar? Que M pertence a M, que M é igual a MZ. O M pertence a quem? Pertence a M. Ninguém está falando aqui que o Mzinho pertence a uma Mzão. Não? Para ser testemunha, precisa satisfazer isso. Então, mostrar que serve significa exatamente essa igualdade aqui. Nada mais.
ok? Só que tipo de coisas são essas? Hã? Não quero... Ok, são os dois conjuntos de inteiros, ok? Realmente são conjuntos, mas eu quero especificar isso para ficar melhor tipados. Ok, então o que significa igualdade entre conjuntos? Todos os elementos de um é igual a todos os elementos do outro. Não é iguais de todos, nem, não tem como ser um membro igual de todos os membros do outro, certo? Praticamente significa que os dois caras respondem da mesma maneira se eu perguntar para qualquer X, se pergunte neles. Então, perguntar esse carinha ou perguntar esse carinha são equivalentes. E muitas vezes a gente quebra isso em duas partes. Essa e depois essa. E como podemos visualizar a primeira? Alguém já viu isso em outra disciplina, talvez? Ou no ensino fundamental, médio? M está contido em M e Z. Certo. Então, exatamente o B, por isso eu falei que são duas partes, mas a segunda vai quebrar em duas coisas. Vai ser que, sei lá, MZ é um subconjunto do Mzão, e depois o Mzão é um subconjunto do MZ. Ok? Faz sentido isso? Mas no final das contas são duas coisas. Preciso achar um testemunha e depois mostrar que serve. Ok, onde que eu vou achar o testemunha? Aqui é a parte difícil. Aqui é a parte que precisa de uma inspiração. Mas talvez meu exemplo bobo ajuda. Eu comecei com um conjunto meio bugado aqui, tentando achar que vou achar um contra-exemplo. Não consegui. Eu comecei botando, nem lembro o que eu botei, uns múltiplos de 4 e de 6, acho que comecei a botar aqui, certo? E achamos mais. No final das contas, o Mzinho certo acabou sendo quem? Não é múltiplo 2, acabou sendo o 2, certo? O Mzinho pequeno, acabou sendo o 2. Agora um segundo. Se olhar no meu... Então, parece que no início eu sabia apenas poucos membros do meu conjunto. Eu falei, vou ficar aqui adicionando, tentando quebrar a regrinha, eu não consegui. Mas no final das contas, o Mzinho acabou sendo quem? Ian? A menor diferença entre os conjuntos. Ian? A menor diferença entre os elementos dos conjuntos. Você é Ângelo. Sim. Pode falar, Ângelo. Ok. É porque eu falei Ian. Certo, mas fale. Okay. A menor diferença entre os elementos dos conjuntos. A menor diferença dos elementos... a menor diferença dos elementos conjuntos. Se você consegue ela, você consegue todos os múltiplos dela, somando ela com a mesma. Não vai ser exatamente a menor diferença, eu entendi por que você está falando isso. Ian ia falar o quê? Acabou sendo um quociente comum entre os dois números que você... A palavra que eu estou procurando é divisor. Certo, um divisor, certo. Não quero entrar ainda nos divisores, que é um assunto que vai nos preocupar. Tinha esperanças para essa aula ainda, mas talvez não vai dar. Tem uma coisa muito mais simples para falar sobre o 2 desse conjunto, sem falar de diferenças. Primo? Como? Primo? Não. É o primeiro positivo, o menor positivo do meu conjunto. É uma direta coisa que tenho a partir do PBO. Quem acabou sendo o 2, eu não sabia no início, ele era invisível lá, certo? Mas ele acabou sendo o primeiro positivo membro do meu conjunto. E essa já é a dica de como começar aqui. Selecione o mínimo de qual conjunto? MZ maior do que zero? Do Mzão, como? Maior do que zero. Maior que 0, ok? E as esperanças, então aqui vamos pegar esse cara, falar seja, sei lá, D, o menor desse conjunto aqui. A partir disso, a minha esperança seria demonstrar, pronto, o D é o testemunho aqui, mostrar essas duas coisas, demonstrar essas duas coisas. Por que isso não é gratuito? Ou seja, por que isso é dica e não a demonstração, o primeiro passo da demonstração mesmo? Alguém? Provar que o Mzão... Demonstrar, ok? Vamos lá, alguém. Só Ian, bora lá. Provar que esse conjunto ali é habitado. Você sabe Demonstrar, sim, que esse carinha aqui é habitado. E a ideia é que aqui eu vou precisar usar essas ideias que eu tenho. Porque eu sei que o Mzão é habitado, mas talvez ele é habitado só por carinhas que não são positivos. Ok? Não é muito difícil fechar isso. Eu sei que tem carinhas no M. Eu não sei de graça que ele tem positivos.
mas eu estou afirmando aqui que vocês vão conseguir demonstrar que ele tem positivos a partir do dado que eu tenho, da hipótese que eu tenho. Não, difícil não. Então, a partir disso, eu tenho o direito de falar essa linha. Então, o trabalho do primeiro passo, na verdade, é tudo antes dessa linha. Assim que eu vou conseguir que esse carinha é habitado, eu tenho o direito de pegar o menor membro dele, é habitado por inteiros. Ok, eu tenho o D nas minhas mãos. Eu preciso demonstrar isso e isso. Vamos ver como que seria. Vamos lembrar o que significa isso, então? Alguém? Para todo, cuidado, é uma aplicação, então é para todo. Para todo o quê? Está aqui, realmente. Está quase lá. Está quase aqui o D, certo? Vamos roubar, não olhem. Vamos lá. É para todo o quê? Para todo? Não. Está vendo que serviu bem a bagagem? Não, o D já foi declarado. Não posso usar para todo D. Para todo xzinho, o que acontece? Se X pertence a Z, então X pertence a N. É a emisão. Ok, muito bem. Como vou começar essa demonstração, assim só para brincar um pouco? Seja X inteiro. Seja X inteiro, certo? Eu vou juntar, já que a próxima coisa é a implicação, eu não quero falar seja X inteiro, suponha essa coisa, que realmente são duas linhas que estão sendo executadas aqui na minha demonstração. Vamos falar seja X, tá o quê? Ok, vamos ver se a gente aprendeu finalmente o que significa isso. Não. Não, só quero mudar. Você está falando proposição? Ok, você está traduzindo isso? É. Ok, então aceito, certo? Existe um U, Ok. tal que U vezes D. Tá, vou escrever DU, certo? Só porque está certo, a mesma coisa? Igual a X. Ok. Ok, eu escreveria isso na forma contrária também, mas tudo bem. Ok? Então, o que eu vou falar na próxima linha? Ok? Aham. Tal que DU igual a X. Concordamos todos? Por que isso está errado? Um segundo. Como? Estou quê? perguntando, o senhor perguntou, concordamos todos, por que isso está errado? Tem alguma coisa. Só porque perguntei se concordamos todos? Não vai ser sempre assim, não é tão fácil. Vou apagar um pouco essa. Se eu quero escrever essa coisa aqui, vamos lá. Tenho um conjunto A, um conjunto B, quero demonstrar que é subconjunto de B. Essa coisa toda, posso visualizar que significa exatamente o que é? Para todo Azinho no Azão, o que é? Azinho pertence ao B, certo? Então eu quero mostrar que o arbitrário membro do A pertence ao B. E agora prestem atenção. Aqui tenho duas maneiras de trabalhar. Ou eu posso falar, me dê um arbitrário X que pertence aqui. A partir dele eu vou achar o U, certo? E agora, nas minhas mãos, como o nome do arbitrário cara desse conjunto aqui? Supostamente tenho nas minhas mãos o nome desse cara, eu quero mostrar que esse cara pertence à minha visão. X é o nome dele, ele tem mais um nome. DU. No final das contas, o nome X não vai acabar sendo tão útil, a coisa legal que ele tem é que é o DU. Ok? Mas se eu tenho um conjunto de todos os múltiplos de D, qual era a definição de DZ mesmo? O conjunto de? Todos os D... Vamos usar U para ficar fiéis lá. Todos os DUs tais que pertencem aos inteiros. Meu objetivo é mostrar que esse conjunto aqui é subconjunto de um outro conjunto. No final das contas, eu preciso pegar um arbitrário membro aqui e mostrar que ele pertence no outro conjunto. E agora quero convencer vocês que tem duas maneiras de pegar um arbitrário cara aqui dentro. A primeira é essa. Exatamente essa que a gente fez. Seja X, obviamente arbitrário, se não falando mais, tal que pertence nesse conjunto. E agora vou ver, mas o que significa pertence nesse conjunto? Significa que existe um U que satisfaz isso, então seja U tal que satisfaz exatamente isso, eu estou aqui. Só poderia fazer logo, seja X, U, tal que... Não, vamos lá. Seria errado falar seja
Você não quis dizer XU aqui, você queria dizer DU. X e U. DU tal que. Eu não poderia fazer isso porque eu estou quebrando uma regra grande aqui. Depois do seja, o que vocês botaram? Vamos ser exatamente variáveis. Aqui estou botando um produto. Seria equivalente se numa linguagem de programação você escrever int x mais y. Para declarar a soma de x e y não faz sentido nenhum, pelo mesmo motivo não faz sentido aqui falar seja du tal que. Sejam D e U. Não. Vamos lá. Como que todos os membrinhos desse conjunto foram gerados? A partir desse gerador aqui. Certo? Então, se escolher um aleatório cara do meu gerador, querendo ou não, eu tenho uma referência para um arbitrário cara do meu conjunto aqui. Então, aqui basta falar seja I inteiro. Seja I no conjunto assim, vamos dizer assim. Ok. O I é um arbitrário cara de qual conjunto? Dos inteiros. Mas querendo ou não, pelo fato que para cada inteiro esse conjunto foi formado nessa forma, eu tenho nas minhas mãos um cara arbitrário desse conjunto. Qual é o nome dele? Não, o DI. Então aqui eu vou escrever isso como, sei lá, um comentário. O DI é um membro arbitrário. Espera, isso já vem incluso, então? A gente não precisa de outro comando? Um segundo. Calma sobre o comando. O DI é um membro arbitrário de qual conjunto? Do DZ. E logo, meu alvo desde o início agora, se eu escrever apenas essa linha, depois dessa linha, seria o quê? Mostrar que alvo seria que o DI faz o quê? Pertence à emissão. Essa abordagem seria low level para os comandos para fazer Matias, que está cobrando isso por justa causa. Mas, percebendo isso, faz sentido aceitar isso como abreviação, vamos dizer, toda essa coisa. No final das contas, qual o problema com essa abordagem? A gente deu um nome para uma coisa que a gente não vai acabar usando nada especial sobre isso. Assim que a gente percebeu que isso é igual ao DU, a partir disso o que nos importa é o DU. Okay? Aqui a gente não sujou nosso escopo com uma coisa inútil que seria o X. Não seria errado, com certeza, isso. Tá? Essa é uma coisa um pouco mais direta. Fica mais perto no qual o meu conjunto. Meu conjunto é todos os múltiplos de D. Ok, então me dê o izinho, certo? Que seria o carinha que multipliquei o D para entrar nesse conjunto. E beleza, a pergunta é, agora meu objetivo no final das contas é mostrar o que é. Que o DI pertence à omissão, certo? Beleza? E sobre a outra direção? Eu não tenho nenhuma definição da emisão. Como é que eu posso... Sobre a emisão, você sabe algo muito legal, certo? Que ele é fechado sobre essas coisas, ok? E ele é habitado também. Então, e você tem algo sobre o D, certo? A ideia é que na primeira parte, um segundo, não estamos trabalhando num outro escopo aqui. Na primeira parte, eu defini o D para ser o menor membro desse cara aqui. Certo? Eu sei que o D pertence aqui e tudo mais. Quero mostrar apenas que ele vai ser um carinha lá. E a terceira parte aqui seria o quê? Só para traduzir o alvo. Seria que o M é um subconjunto de DZ. E vamos lembrar só isso, o que significaria. Como, na verdade, sem traduzir nada aqui. Como seria a primeira linha aqui? Seja aí. Vou escrever outra. Seja X, ok? Onde? Seja X, pertence aos inteiros. Continua? Aí você já teria que o seu alvo DX pertence... Ah, não, confundi. Quero essa coisa, certo? Que qualquer carinha aqui dentro pertence aqui dentro. X pertence à emissão. Exatamente. Se é um X aqui dentro, tecnicamente, para o low level, isso seria ser X inteiro e depois suponha que o X pertence na emissão, certo? Mas vamos lá, seja X um membro desse carinha, qual seria o meu objetivo agora? A gente pode tentar provar que... Um segundo, qual é o meu alvo? Mostrar que X pertence a DZ. Ok, mas o que significa isso? Já que
A gente está começando. Existe quem? Eu vou escrever um comentário então. Procuro. Não quero Y, galera, por favor. Não. Procuro U aceito. U. Tá o quê? Tem o igual a X. Hã? Tem o igual a X. É, DU. Não sei por que vocês gostam sempre assim. Eu gosto no outro lado. Tá o quê? O X. É igual a DU. Certo. Vai, tá, tanto faz. Ok. Não vou brincar sobre isso. Ok? Dúvidas? Acho que eu queria dar mais dica porque estava pensando que pelo menos essa parte já teria feito em casa. Não, nada aconteceu em casa aqui. E a mesma coisa foi parecida no outro wishlist. Faria sentido a gente provar que M também é multiplicação fechada para auxiliar nisso daqui? Tu pode ver se isso vai te ajudar ou não, mas não vai acabar sendo útil aqui. Não acabar sendo. Você pode falar certeza? Se eu tivesse isso, eu teria terminado já. Mas a ideia é, talvez para conseguir isso, você vai acabar fazendo o mesmo trabalho de qualquer maneira. Uma coisa para perceber aqui é que, na verdade, não preciso disso. É uma coisa bem legal. No final das contas, não preciso sequer saber que ele é fechado por adição. Basta ele ser fechado pela subtração. E se ele é fechado pela subtração, garantidamente é fechado pela adição também. Então, não preciso disso nas minhas hipóteses. Então, se eu demonstrar, para relaxar, se eu demonstrar primeiramente isso, beleza, estou feliz. Depois posso perceber que tenho essa implicação também. Se o M é apenas subtração fechado, a partir disso, eu posso inferir isso. Então, no final das contas, assim que eu sei que uma coisa é fechada pela subtração, já é garantido que ela só pode ter essa forma que eu tenho aqui. Você está falando da subtração binária, certo? Sempre. Aqui, sim, estou falando da binária. Então, o senhor apagou mais só porque ele era o que estava mais longe do fechado? Ou se a gente tiver que o conjunto é só mais fechado, a gente não tem como provar que ele é mais e menos fechado? Boa pergunta. Porque eu apaguei essa coisa, a pergunta de Matias é, daria certo apagar qualquer uma das duas ou preciso apagar essa das minhas hipóteses? Alguém tem uma resposta sobre isso? Eu acho que tanto faz, porque a gente ainda tem a negação, vamos dizer assim. Você tem a negação, mas você não tem que é a negação fechado. Mas a gente definiu a subtração binária como a soma de... Exatamente. O A menos B significa... Significa que é A mais menos B. Concordo, mas por que isso significa que qualquer uma das coisas... Tá, eu vou precisar demonstrar isso. Isso não vai acabar sendo o caso. Se eu apagar isso, eu não tenho como recuperar. Se eu apagar isso, eu tenho como recuperar. E, na verdade, a resposta tem a ver com o que a Matias falou aqui. Faz sentido? Você não tem como mostrar que aquele B, aquele menos B, se você só vai mostrando A, né? Um segundo. Estou falando o seguinte. Se você falar para mim que a omissão é subtração fechado, eu não preciso saber nada mais, eu já sei que ele é mais fechado também. Além de menos fechado, ele é mais fechado. Mas, se você me dar a informação que ele é mais fechado, eu não posso inferir que ele é fechado pela subtração. Então, as duas coisas não são simétricas, esses dois dados não são simétricos. É isso que eu quis dizer, porque, tipo, se fosse A mais B, você não teria como relacionar a negação, a subtração ali. Pois é, exatamente. Você poderia pensar que o conjunto de todos os maiores iguais... pronto, temos um contra-exemplo aqui. Todos esses carinhas aqui é um conjunto que é mais fechado. É subconjunto dos inteiros, obviamente, certo? Mas ele não é menos fechado, certo? Tá. Ok. Então, sobre essa coisa do nosso wishlist, podemos parar aqui. Eu vou tentar, de uma maneira, não sei como, obrigar vocês a demonstrar esse teorema aqui. Parece meio arbitrário, talvez, o teorema, mas vai acabar sendo muito útil. Que qualquer conjunto que é fechado por essas duas operações, ele necessariamente tem a forma, existe um certo carinha, que ele é o produto de todos os múltiplos desse carinha. Silêncio para quem quer sair antes, por favor. Temos aqui mais uma coisa no nosso wishlist, que era o teorema fundamental de aritmética, que essa vez vou escrever na ordem certa, teorema fundamental de aritmética em português, que está dizendo que qualquer inteiro pode ser escrito numa única maneira, e o única aqui tem aspas,
como produto de inteiros redutíveis. E por que tem aspas única? Por causa dos sócios, além da ordem e da ordem da multiplicação, certo? Mas se eu esquecer, se eu me identificar os sócios, identificar todos os produtos independente da ordem, a forma vai ser única. E assim, uma dica para como dar isso, alguém poderia dar uma ideia de como poderia mais ou menos andar a partir do princípio da boa ordem para demonstrar isso? Vamos antes sobre o que você falou. Ah, sim, pode ser que igual. Tudo isso que a gente viu, qual item aí, wishlist? Como? Tudo isso que a gente viu sobre os conjuntos. Não, sobre essa coisa que a gente viu aqui? Isso. Isso não vai te ajudar aqui. Não é para relacionar, é sobre o que se apresenta na nossa lista. É outro item, isso que eu estou falando, certo? Não. Perguntando qual item é aquilo. Eu não estou entendendo. É essa coisa aqui? Isso. Ah, ok. Não temos nome para isso. Sei lá, forma de menos fechado. Mas não vamos precisar. Vamos usar isso logo para demonstrar uma coisa bem legal na próxima aula. Mas agora a pergunta não tem nada a ver com isso, certo? Como que poderia demonstrar que quadro inteiro pode ser escrito nessa forma? Sobre a existência primeiro, vamos esquecer a unicidade. A unicidade vai ser meio parecida, mas... Alguma ideia como poderia andar para garantir que cada inteiro pode ser... A gente viu um certo exemplo, não lembro qual, foi 24. A gente escreveu ele assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Certo? E a ideia é que qualquer número eu posso quebrar dessa maneira, em tijolinhos. Como seria uma demonstração disso? É aquela mesma ideia de pegar um mínimo que não. Ok, muito bem. Então, se eu supor que tem caras que não podem ser escritos nessa forma, me dê o menor desse carinha e depois... E mostrar que é possível... É menos 1. Okay, sim. De longe vai ser a mesma coisa que a gente fez sempre. Quero uma dica pouco mais forte que isso. Então, eu tenho as minhas mãos o M, que é o primeiro cara que ele não pode ser quebrado, certo? O M vezes 2. Como? M vezes 2. O M, nossa, peraí, o M vezes 2 vai ser maior que ele, né? Sim. Nunca vou ter chance de achar algo sobre esse cara. Se eu estou usando o PBO é porque eu tenho nas minhas mãos o melhor contra-exemplo, quero procurar antes para achar outro contra-exemplo para explodir o mundo. O M dividido por 2, eu tenho problemas sobre esse dividido por. O que significa dividido por? Um segundo, uma coisa que esqueci de falar assim que a gente estava nesse assunto aqui é que ganhamos a partir deste teorema, eu vou usar essas coisas, duas funções de verdade, cujos tipos são... Alguém pode falar para mim? E a outra? Muito bem. E essas são funções de verdade, certo? Desculpa, não são funções de verdade. Qual o problema ainda aqui? Separadas, né? Por elas funcionam. São duas coisinhas assim, só porque para usar essa coisa eu não tenho direito de falar que são realmente funções, porque pode ser que esse carinha aqui é zero. E nesse sentido, ou eu vou precisar concordar para elas retornar um valor doido, bobo, certo? Ou eu vou realmente pensar que elas não são realmente funções totais, mas elas não vão responder para certos casos. Mas se eu tenho nos meus dados que um certo bezinho é diferente de A, eu sei que tem um inteiro A, eu posso, a partir dessas, se eu escrever quote AB, sabemos do que eu estou falando, e se eu escrever rem AB, sabemos do que eu estou falando, certo? Tecnicamente, eu poderia falar seja que R, a partir do teorema da divisão de Euclides e tudo mais. Ok. Mas no final das contas, cadê aqui minha contradição? Pode fazer 20 com M vezes menos 2, então? M vezes isso aqui? Menos 2? Essa coisa aqui? O problema é Sim, mas ele era o primeiro positivo, certo? Então, se ele é um positivo, esse cara nem vai entrar na questão de criar algum problema. Certo? Porque esse cara não vai ser positivo. Por que o M dividido por 2 não dá certo? Por que o quê? Por que o M dividido por 2 não dá certo? Porque não tem divisão, certo? Eu poderia pegar o quociente e essa é uma ideia, mas isso também não vai te ajudar. A pergunta é sobre o M. Ele tem chances de ele mesmo ser um elemento irredutível?
Não tem. Porque se ele fosse irredutível, pronto. Ele já está M igual a M, certo? Ele já está escrito como produto de irredutíveis. Aqui a gente precisa aceitar que essa coisa é um certo tipo de produto que só tem um cara nele, dois. Esse é um produto que tem dois carinhas nele. Esse eu consegui escrever como produto de... Não quero falar 2 vezes 1. Não quero falar 2 vezes 1, porque o 1 não é um carinha irredutível. Eu quero falar que aqui, eu só tenho um cara para produzir aqui, para multiplicar com coisas, então ele vai ficar sozinho. Ok? Eu escrevi o M igual a M, é melhor ver assim. Eu consegui escrever o M como um produtinho aqui, onde só aparecem redutíveis. Então, existe essa possibilidade? Não, porque eu falei que o M é um cara que não pode ser escrito dessa forma, então já estou eliminando essa possibilidade. Um segundo. Mas se ele não pode ser, se ele não é redutível, isso significa o quê? Que eu posso quebrar o Mzinho. É um A vezes B. E isso é magia? Não. Eu posso quebrar o Mzinho, então, se ele não é redutível, significa que ele é, vamos dizer, composto por outras coisas. E agora a ideia é argumentar que o A e o B sendo menores, vamos dizer assim, eu vou solicitar como escrever o A como produto de irredutíveis. É como escrever o B como produto de irredutíveis. E agora, se eu produzir todos esses caras, todos irredutíveis, eu vou ter conseguido escrever o M como produto de irredutíveis. Mas e a gente pode fazer isso? Qual de todos? Não, deixa quieto. Bem, considero isso apenas uma dica, obviamente, isso não é uma demonstração para essa coisa. A gente vai, como falei, voltar para demonstrar essas coisas mais esquisitamente na unidade 2 com indução, especialmente essa coisa que me importa mais. E vamos fazer o clicker sem sequer a pergunta mesmo. Votem apenas para a presença ABCD, porque não temos tempo para isso. Não, tinha, mas não vai ter. Vai ficar para outra vez. Então a pergunta é A, B, C ou D. Ok? A gente tem que ver essa estatística, professor. Quantas pessoas colocaram o quê? Como é que a gente sabe? Vou falar, boa pergunta. Vou falar os nomes. Vinícius, Gabriela, Danilo, Jasmin, João, Antônio, Carlos, Jefferson, Luiz, Arthur, Eduarda, Ângelo, Lucas, Caio, Gabriel, Pablo, Carlos, Eric, Marcos, Davi, Mateus, Samuel, Ian, Emanuel, Isaac, Pedro, Oana, Mateus. Acabou? Beatriz, deu certo. Isso tem a ver com o filosofia? Tem, sim.